O Rural Notícias de hoje começa falando sobre café, uma das mais importantes commodities do Brasil, que vive um momento especial do ponto de vista de preços e das exportações. E isso tem refletido diretamente na rentabilidade do produtor. Para vocês terem uma ideia, eu conversei com Oswaldo Baquião, que é vice-presidente da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Ele me disse que a relação de troca atual é uma das melhores da história. Acompanhe. O preço médio do café arábica encerrou o mês de julho, atingindo o maior patamar desde fevereiro de 2022. Se voltarmos um pouco mais no tempo, percebemos como foi expressiva a evolução dos preços, partindo de R$ 390 a saca de 60 quilos em agosto de 2019 para R$ 1.390 hoje, valorização de 256% em 5 anos. Para o vice-presidente da Cochupé, Oswaldo Baquião, o motivo está no aumento do consumo internacional, somado a uma redução da produção global por questões climáticas. A gente tem um crescimento do consumo mundial entre 1,5% e 2% ao ano, já numa sequência de muitos e muitos anos. E quando a gente pensa numa base de consumo de 170 milhões, como era em 2019, crescendo próximo de 2, é um aumento significativo no consumo mundial de café. A gente viu o clima ter bastante diferença, podemos dizer assim, nesses últimos anos, com temperaturas altas, muito altas. A produção caiu, mas a gente viu também ter geada no meio do caminho, geada significativa para a cafeicultura arábica no Brasil, queimando 17% das nossas áreas. E estas áreas que foram queimadas com a geada de 2021, no meio disso e junto com isso, nós tivemos Vietnã com problema de clima, produzindo menos os robustas, então mostra claramente que há um consumo, uma demanda firme em alta e uma produção em baixa. E aí a lei do mercado é muito forte e a gente vê esses preços nesses bons níveis. Nessa semana, a Cochupé, que é a maior cooperativa de café do mundo, realizou um fórum para discutir os efeitos do clima na produção. A média das temperaturas máximas ficou 2,7 graus acima do que foi registrado nos últimos 14 anos. E isso impacta na fisiologia do café. A boa notícia é que para a próxima safra, o clima promete ser mais favorável. Nós vamos colher em 2025, começou a ser construído na planta lá em abril, maio de 2023. Então, a gente já está aí nesses primeiros 13 meses. A gente teve temperaturas muito altas, mas com chuva dentro do normal. E para esse próximo ciclo, e agora vem a florada, que é quando a lavoura começa a expressar efetivamente a produtividade máxima de cada roseta, né, de cada planta, se o clima ficar de acordo com o que as previsões estão trazendo, de um La Niña um pouco mais fraco, com temperaturas mais amenas, o café gosta disso. Então, isso pode trazer uma produtividade bastante significativa para a safra de 2025. O vice-presidente da Cochupé diz que o momento é excelente para o produtor em termos de rentabilidade e que a relação de troca hoje é uma das melhores da história. Mesmo assim, é importante saber usar essa vantagem. O momento é excelente para o produtor se proteger usando o próprio café. Fazer barter, adquirir os insumos. Nós temos insumos em níveis de preço melhor do que a gente tinha há alguns meses atrás. Pode adquirir, porque o máximo que pode acontecer é deixar de ganhar alguma coisa, se o preço do insumo ainda cair mais. Mas na relação de troca, quantidade de sacas de café que a gente gasta para comprar os insumos por hectare é, sem dúvida, uma das melhores da história. Não é dos 2 últimos anos, é da história mesmo. É preciso aproveitar esse momento para elevar o nível de tecnologia empregado na sua lavoura, buscando com essa tecnologia altas produtividades, porque produtividade, sim, é sempre o que paga a conta, tem que aproveitar esses momentos, porque com essa relação de troca, esse nível de juro que o Brasil vive, e
vai continuar vivendo, fica bastante amortecido. Os ventos favoráveis incluem também as exportações brasileiras, que bateram recorde no ano safra 23-24, com mais de 47 milhões de sacas, alta de 32,7% comparado à safra 22-23. A Cochupé exporta para 51 países e destaca o crescimento do consumo de café na China. Só para ter uma ideia, o que a gente exportou para a China no ano de 2023 é mais do que a soma de tudo que foi exportado para ela nos anos anteriores. Então, a gente fica muito feliz. Ainda é um número pequeno, um número, do ponto de vista global, um número modesto, mas um número que mostra que o chinês está aprendendo a tomar café e há uma presença muito forte do jovem chinês nas cafeterias e um aumento expressivo de cafeterias nas cidades, nas grandes cidades da China. Aparentemente, aquele sonho que nós brasileiros tínhamos de ver o chinês tomando café, deixando um pouco o chá e passando um pouco o café, isso está acontecendo e tomara a Deus que seja num ritmo cada vez mais acelerado, porque isso vai fazer bem para a produção mundial de café, com certeza. O chinês também, porque café é bom demais, né? É verdade. Vamos convocar o Miguel Daoud, né, para comentar esse tema, essa valorização de mais de 250% em 5 anos é realmente algo muito expressivo, né, Daoud? E eu queria saber, se você fosse um produtor de café nesse momento, como é que você lidaria com esse cenário favorável? Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, eu tenho estudado muito, né, a realidade da agropecuária no Brasil. Por quê? A gente sabe que está havendo uma mudança radical, eu poderia até dizer, no capitalismo mundial, né? E o produtor rural, ele tem uma sazonalidade muito grande. Se nós analisarmos 120, 125 anos passados, desde 1900, séculos lá atrás, né, nós vamos perceber que há uma relação muito clara das taxas de juros, principalmente as taxas futuras, e o preço das commodities agropecuárias, né? Então, você tem uma sazonalidade, e essa sazonalidade não é em decorrência, mas a China vai consumir mais. Sim, tudo isso influencia na radiografia ou na fotografia que você faz, mas quando você analisa e vê para onde a gente vai, né, o mundo hoje vive uma instabilidade muito grande e vai continuar. Eu quero dizer com isso que nós vamos ter ainda um momento de taxas de juros altas por bom tempo. Altas, que eu digo, é uma taxa de juros que coloca os investidores nelas. E as commodities, existe uma certa apreensão em função dessa sazonalidade. Então, eu daria como introdução essa análise. O que eu faria, Petri? Eu procuraria me tornar independente. A tecnologia, ótimo, temos que investir em tecnologia, temos que ter armazéns, né? O café hoje tem as grandes cooperativas que fazem essa armazenagem, e o café é um produto que você pode armazenar por muito tempo, né? Por algum tempo, e você, então, criaria uma independência financeira, não depender do mercado para poder se financiar. Quanto mais você tiver independência e capacidade de arbitrar os seus preços, é a estratégia que você vai ter para o futuro, né? Evidentemente que sozinho você não faz isso, você teria que estar, né, numa cooperativa e os produtores e os gestores disso ter a consciência de que a independência financeira é muito grande. E aí eu avanço um pouco para soja e milho, né? Hoje, culturalmente, os nossos produtores são muito dependentes de crédito. E não vai ter mais crédito, gente. Não vai ter. Ou você, que está nessa atividade há 20 anos, 30 anos, e até agora não tem uma independência financeira, alguma coisa está errada. Você tem que ter. Porque essa sazonalidade, ela dura tempo e acaba te descapitalizando. Te descapitaliza, você perde o crédito. Você perde o crédito, você deixa de produzir.
Então, é nesse sentido. E não adianta, eu vou esperar porque agora vem o frio, vem a safra americana. Esqueçam isso. Isso é curto prazo. Vocês têm que ter independência, vocês têm que investir em armazéns. O país tem que ser cobrado de logísticas, porque senão nós vamos tudo que você ganha e produz, você vai transferir para o sistema financeiro, porque o capitalismo ele é perverso. Você já viu o banco ter prejuízo? O banco sempre tem lucro, na crise ou não. Eu perdi aqui o meu controle, Peter, eu não sei quanto deu meu tempo, então, portanto, eu vou encerrar o meu comentário dizendo o seguinte: olha, procure independência para que você tenha condições, daqui para frente, de enfrentar a realidade que o mundo vai passar. O mundo está desprovido de liderança. Hoje, as nossas lideranças são medíocres. Perfeito. Né? Percebe que isso atrapalha muito a economia. E você não pode depender disso. Então, portanto, a independência financeira é a solução para que você possa arbitrar os seus preços e conseguir sobreviver nesse mar revolto que a gente tem aí pela frente e estamos vivendo. Petri.